A quinta dimensão é uma grande coletividade, porque eles já saíram desse patamar da gente, de entender que tudo é individual, que a gente acha que só existe eu ou você, todo mundo separado, um se achando melhor do que o outro, né? Quando a gente tem contato com esses seres da quinta dimensão e a gente vê que tudo para eles é uma coletividade, eles já entenderam que se você está mal, ele também fica mal. Que se o planeta deles está degradando, o seu também vai. Porque é um efeito dominó, gente. Tudo ali se interliga, né? Todas as dimensões se interligam. A gente tem mania de falar separadamente, né? Mas tudo acontece agora aqui, né? Então, eles já entenderam que eles estão tendo uma experiência individualizada, olá, porém, nós somos o todo. Nós somos o todo, né? A gente ainda não tá começando a ter essa visão de que a gente é uma coletividade, né? Tem ainda uns queridos que ficam brigando aí, uns desqueridos, né? Que brigam na internet. Canal de espiritualidade, viu? Ainda acreditando que todo mundo é separado, um é melhor que o outro. Um detém a verdade mais do que o outro. E uma briga só, né? Então a quinta dimensão, eu vejo, os seres já entenderam. Eles não possuem nada. Por exemplo, a casa deles não é deles. Eles constroem casa, e geralmente tudo igual, tá? Eu já vi que as casinhas são geralmente todas iguais. São vilazinhas, todas iguaizinhas. E eles não possuem nada. Tudo é de todos. Agora eu pergunto, você está pronto para viver assim? Não ter a falsa ilusão de que você possui alguma coisa? De tudo ser de todo mundo? Por exemplo, o filho não é só seu lá, porque a gente não possui um filho. A gente coloca esse ser aqui em vida para ter experiência, mas não é meu. O que acontece? Todo mundo cuida do filho de todo mundo. Aonde eu vi isso especificamente? Em Arquituros. Arquituros eu vi isso. Que eles são uma grande comunidade. Então a pessoa, ela gestou o filho. Só que o filho é de responsabilidade de todos. Porque se é uma coletividade, se todos somos um, de quem é a responsabilidade? De todos. Quando eles têm algum benefício, é para todos. Uma vez, eu achei tão lindo que ele me falou assim, ó. Eu falei, tem alguém que manda aqui, né? Um comandante, como a gente fala, né? Um presidente, um prefeito? Ele disse, não. Temos conselheiros, porém, todos têm direito ao voto. Se para um não estiver bom, não está bom para ninguém. Então, quando algum fala assim, não, para mim isso não tá bom. O que acontece? Não tem aquele projeto, não tem aquele acontecimento, não acontece. Olha que interessante. Pra gente funciona isso aqui? Por isso que as pessoas dizem, a quinta dimensão, a Terra está passando para a quinta dimensão. Gente, pode até ser. Só que existem dentro da quinta dimensão vários níveis de consciência. Não vai ser ainda como eu vejo que é, por exemplo, em Arquituros. Não vai. Vai demorar muito. Porque quando as pessoas vão ter consciência de que se para um não está bom para ninguém. Desse jeito que tá aí, vocês conseguem ver? Me escrevam aí. Vocês conseguem ver que a gente está caminhando por esse caminho por enquanto? Nesse momento? Ou ainda está muito longe? Escrevam aí. Bom dia. André, eu acho que estás aí, André. Tu tá aí, André, para me socorrer. De forma alguma, né? De jeito nenhum. Muito longe. É verdade. Vamos acreditar e sentir que está perto. Tá muito longe ainda, né? Tá muito longe. Eu acredito nisso. Que ainda está muito longe. Está muito longe, as pessoas precisam estar abertas para essa mudança. Bom dia, Raquel. Pois é, gente. E tem gente, sabe? Tem uns gratiluz aí. Gente gratiluz me irrita, sabe? Me irrita de um jeito. Porque não dá. A pessoa diz, nós estamos já vibrando na quinta. Eu vivo na quinta dimensão. Tem uma japonesa aí, que ela diz, eu vibro na quinta dimensão. Eu já estou na quinta dimensão. Vou te colocar lá, André, tá? Porque não dá. Sempre tem os filhos da mãe. Só um pouquinho, gente. Deixa eu colocar o André aqui. Não sei se tu já tá como moderador, tá? Que não dá, André. Não dá. Tu ainda tá aí como moderador? Escreva. Sempre tem o que vem falar, né? Encheu o saco. Já tirei. Agora eu não lembro onde é que tá.
Tu tá como moderador? Escreva aí. Eu não sei se sai, se eu tenho que colocar toda hora. Ah, então daí se tu vê, tu tira. Não precisa fazer nada, só se tu vê, tu tira aí, pronto. Pra mim, por favor. Até perdi o rumo do que eu estava falando, que era tão interessante. Alguém lembra? Aí nós vamos ter livre-arbítrio. Gente, por que vocês querem tanto ter livre-arbítrio? Vocês já assistiram? É porque eu sou antiga, gente, eu não sou nova, né? Eu tenho 45 anos. É um filmezinho muito antigo que se fala da liberdade, que o cara fala dos tomates. Quem já... Ah, sobre os gratiluz, né? Vou voltar sobre os gratiluz. Vocês já ouviram falar? Que ele vai fazendo ali toda uma historinha sobre o tomate e ele chega na liberdade? Eu vou ter que passar, eu vou ter que ressuscitar esse filme e colocar aqui no meu Reels. Gente, liberdade, para começar, não existe. Tá? Não existe liberdade. Não existe livre-arbítrio em nenhum lugar. Não existe. Existe ali vamos dizer, um poder de escolha limitado. Sempre foi assim. Um poder de escolha limitado. Você pode escolher entre A, B, C, D. Pronto. Entendeu? Olá, boa tarde, Maria de Lourdes. Nosso próprio DNA é uma prisão. É um conceito, é uma visão dela. Né? Na verdade, eu não vejo como uma prisão, eu vejo como limitante, né? Ele limita. Né? Por isso que se mistura muito o DNA. Entendeu? Por isso que se mistura o DNA. Para você ter outras experiências. Então, essa coisa de livre-arbítrio, não sei por que vocês querem tanto ter livre-arbítrio. Ser livre para quê? Você não sabe nem o que fazer com a liberdade. O que se você fosse totalmente livre, você acha que você conseguiria? Esse filme fala isso, que eu não tô lembrando o nome agora. Eu vou procurar ainda o nome desse filme, vou colocar no Reels. Gente, a pessoa não sabe o que ela faz com a liberdade dela. Entendeu? Não sabe. Então, assim, ó, não vejo livre-arbítrio na quinta dimensão também. Sinto muito. Eu vejo... tudo faz de conta, exatamente. Eu vejo opções. Você tem ali 4 opções, escolha entre elas. A mesma coisa na quinta dimensão. Quando você desencarna, digamos, eu desencarnei, tô bem, eu já entendi, já tô ali com um nível consciencial de quinta dimensão, fui aceito, porque você tem que ser aceito, né, em algum planeta para você ter experiência lá, sei lá, como um siriano. Você acha que isso foi livre-arbítrio? Não. Você vai ter opções. Opa, o seu nível consciencial dá direito a Arcturus, na quinta dimensão, Sirius, Andrômeda. Qual desses 3 você escolhe? É assim. Isso é livre-arbítrio? Não. Isso aí é ter opções limitadas entre as 3 que eu falei. Vocês entenderam? É assim, todos são uma coletividade, sim, todos são coletividade em outro planeta, na quinta dimensão, por exemplo. Porém, que é o mais próximo da gente que eu falo, né? Porém, é limitado, gente. Por exemplo, você é um geneticista, um médico, você escolhe, eu sou um médico, eu quero ter uma experiência em Andrômeda. Você não tem o livre-arbítrio de chegar lá, ó, cheguei, Andrômeda, eu quero ter uma experiência aqui. Não. Você vai ter que pedir uma permissão, eles vão ver se interessa para eles, se encaixa no momento, ver se a sua opção, esse poder de escolha você tem. Não é assim, não tem livre-arbítrio. Você tem opções limitadas em todo lugar que eu vi até agora. Sexta dimensão, que eu consegui um pouquinho. É assim, gente. Vocês estão querendo livre-arbítrio como assim, eu vou ser o que eu quero, se eu não quiser estar nem... Outra coisa que uma pessoa me falou uma vez, que também é uma ilusão. Eu não quero ir para nenhum lugar, eu só quero simplesmente existir no cosmos. Gente, isso não tem como. Porque tudo é Matrix. Se você saindo dessa Matrix, você vai ter que ir para outra Matrix. Porque Matrix é sistema, né? É a tradução sistema. Você vai sair de um sistema e vai para outro sistema. Tá? E esse outro sistema não foi escolhido. Foi escolhido ali entre 2, 3 opções. Entendeu? E não tem como você ficar voando, eu sou livre pelo cosmos, vou montar aqui uma bolha holográfica. Até tem, viu? Posso montar uma bolha holográfica minha aqui e viver aqui. É uma ilusão também. Eu já atendi várias e já tirei várias pessoas de bolha holográfica. Aliás, a gente faz isso. O André que tá aqui, acho que a Kelly também tá no grupo, não sei.
né? A gente tira pessoas de bolha holográfica, a pessoa entra na ilusão e ela cria aquele mundinho dela dentro daquela bolha, uma cidade, um lugar, pessoas, tudo. Só que é ilusão. Aí você pode viver lá. Mas como diz o Josiel, né? Esses tempos eu falei pro Josiel, eu disse, Josiel, vamos montar uma bolha holográfica quando eu desencarnar e vamos viver lá, só nós dois? Aí ele disse, tá. E aí? Vai chegar uma hora que a gente vai cansar, vai enjoar? Porque é uma ilusão. A gente vai cansar dessa ilusão, a gente vai querer ir pra outra. Entenderam? Entenderam como é? Tem gente vendendo bolhas agora. É verdade, viu? Tem gente vendendo bolhas holográficas agora. Concordo contigo, uma boa colocação, viu? Você gostaria de uma consulta? Eu vou lançar, todas as vagas que eu tinha, que eu tô viajando, né? Tô fora do Brasil. Eu preenchi, eu disponibilizei só 10. Mas eu acho que lá pra julho eu vou disponibilizar mais 10. Aí eu coloco nos stories, vocês vão vendo, tá? Que vamos devagar, porque senão eu não consigo atender bem, né? Hoje eu vou atender 2 pessoas, amanhã mais 2, né? Voltando pro nosso assunto. Série top, Além da Imaginação. Vou assistir então, olha aí, ó. Além da Imaginação. Eu estou na Europa, agora eu tô em Malta. Aí de Malta eu vou partir pra Ásia. A Maria de Lourdes. Também tem uns chips implementados que faz ficar preso a alguma realidade. Tem também, Sandro. Olha que interessante que o Sandro falou. Tem chips que te fazem hologramas, fazem você ficar aprisionado em uma realidade. Mas se eu te contar que você também às vezes se aprisiona em uma realidade. Por exemplo, aqui a Terra. A gente tem muito assim a crença de dizer que essa Matrix, né, que está nos aprisionando aqui. Mas você já parou para pensar que é a gente que se aprisionou aqui dentro? Porque eles oferecem, tá? Isso aí é igual andar. Alguém já foi para Munique, na Alemanha? É igual andar em Munique. É um holograma à parte aquilo. O cara chega lá, ele te oferece todos os tipos de dorgas lá, tá? Todos os tipos lá. Tem de tudo. É uma Matrix aquilo lá. E você escolhe aquilo lá. Entendeu? Escolhe ou não escolhe, ou passa, tem gente que usa, tem gente que não usa, né? Aquilo lá faz mal, é um entorpecente, certo? É a mesma coisa aqui da questão do chip implante. Tá entendendo onde eu quero chegar? Você escolhe muitas vezes. Então, você tá naquele meio daquele monte de oportunidades. E você escolhe estar aprisionada naquela. Você poderia simplesmente passar, ver como é belo, tem tanta história naquele lugar. Não, você escolheu aquela oportunidade que te fez mal. Então, muitas vezes a gente escolhe o chip, digamos, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Muitas vezes você escolhe se aprisionar. Você poderia simplesmente passar pelo lugar, aproveitar, experienciar, viver o melhor momento. Não, mas quando você passou, você ali pegou aquele negocinho ali, que a gente não pode falar aqui direito, né? Entenderam? A mesma coisa aqui, você poderia passar por essa vida, aproveitar, viver muito. O que acontece? A ilusão da reencarnação. Você mesmo está se aprisionando aqui. Você mesmo está se aprisionando aqui. Então eu vejo que muito mais do que um ser te chipar, tal, que tem sim, não estou negando que não tem, tem muitos. É você mesmo, o seu próprio chipador, digamos assim. Né? Você mesmo que às vezes se coloca no holograma. Então, quando eu faço os atendimentos, eu pergunto 2 coisas para as pessoas que vão retirar o chip na rede neural, né? Muita gente tem chip na rede neural de holograma. E é um chip de looping. Então você fica vivendo aquilo várias vidas, a mesma coisa, né? Por exemplo, vamos dizer, sei lá, uma pessoa que ela tem problemas, de novo, vamos para esse assunto, que a pessoa tem problema com dorgas ali. Às vezes é um chip que foi colocado e você vive aquele looping várias vidas. Mas às vezes não, sabia? Às vezes foi você mesmo que por escolha criou aquilo, criou aquele programinha na sua mente. Gente, é tão complexo isso, sério. É muito complexo. Por isso que eu digo que aqui é o lugar das ilusões, entendeu? É o lugar das ilusões, é aqui. O chip pode ser implantado em você espiritualmente e fisicamente, mas por seres de outra dimensão. O chip pode ser, sim, implantado por seres de outra dimensão. Isso mesmo.
Um eterno sonho ao vivo. Isso mesmo. Nessa bolha holográfica, não entendi, Juca. Nessa bolha holográfica, que dá o quê? Vendem acesso a bolhas holográficas fora do simulador Terra. Sério? Gente, isso eu nunca vi. Eu vou começar a vender bolhas holográficas fora do simulador Terra. Vocês querem ir numa bolha holográfica? Eu levo vocês. A gente vai em meditação. Vou começar a vender. Eu sei como vai, vou começar a vender para vocês. Eu brinco, né? Que eu vendo um terreninho no céu, né? Eu brinco, né? Eu vendo um terreno no astral. Por quê? Porque eu aprendi com meus mentores, graças a eles, eu aprendi a montar um artefato tecnológico, que ele vibra de quarta até quinta dimensão. Digamos que é como se fosse um triângulo, a metade está para a quinta dimensão, metade para a quarta. E dentro desse artefato a pessoa consegue trabalhar suas terapias, trabalhar. Ela tem uma vida ali dentro tem tudo, tem todos os tipos de artefatos ali dentro, que é mais protegido para não receber ataques, né? Então, eu tenho um trabalho desse no astral, eu tenho um espaço desse, e vendo isso, né? Eu vendo na mentoria. É uma mentoria para mentores, né? Para terapeutas, porque o terapeuta pode trabalhar ali dentro com segurança, né? Aí eu brinco que eu tô vendendo terreninho no céu. Eu aprendi como fazer, eu vou começar a vender. Entendeu? Também retira chips esse equipamento. Como é que é esse espaço? É muito legal, gente. Eu aprendi com os mentores. Então, dentro dele, é como se fosse uma bolha holográfica, né? Ele é um artefato. Dentro dele tem cachoeira, eu faço terapia. Dentro dele tem os 4 elementos, que são pontos de força, né? Dos 4 elementos. No caso, eu tenho 5, porque eu tenho o éter. Dentro desse lugar, eu tenho uma sala de cura. Então ali vem os arquiturianos, ali os sirianos, todos conseguem fazer porque tem o espaço que fica na quinta dimensão, né? Dali eu consigo abrir portais com segurança. É todo protegido, tem 4 camadas de proteção, os seres não entram. Então é bem interessante, sabe? Então eu descobri como faz isso, quer dizer, os mentores passaram pra mim, e eu digo que agora eu tô vendendo terreninho no céu. Alguém quer comprar? Eu já fiz pra alguns terapeutas, já fiz. Já fiz, sim. Não entendi isso aqui. Assinar protocolos em outras galáxias para transitar ou visitar esses lugares? Não entendi. Assinar? Eu não precisei assinar nada. Eu consigo transitar em outros lugares, outras galáxias, inclusive vou para Andrômeda. Não precisa assinar protocolos. Gostaria de começar a acordar. Poderia me indicar algumas fontes de estudo? Sim, você mesmo. Fonte de estudo, vai para a escola. Lá você consegue aprender a acessar o seu mentor e a sua realidade, você vai buscar a sua fonte. Não busca fora, busca com o seu mentor. Eu busquei com eles, eu não fiz um curso, entendeu? As pirâmides são isso que você fez, só que em um aspecto muito maior. É verdade, Rafa, é verdade. Concordo contigo. Eu estava nessa viagem aí, mas desisti. Do que tu desistiu, meu Deus do céu? Nessa bolha holográfica que dá para criar do outro lado, pode ser invadido por outras pessoas? Depende. Gente, vocês têm que entender que o astral ele é como é na Terra. Tem FDP lá, tem FDP aqui. Como tem aqui mercenários, tem lá também. Como tem aqui comandos, não tem? Comando, bababá, esses comandos que a gente não dá nem pra falar o nome aí, tem lá também. Também tem facções no astral. E não é só na 4ª dimensão, viu? Na 3ª, quer dizer, no umbral. Tem na 5ª, 6ª dimensão, tem facções. Tem mercenários. Então sim, inclusive eles fazem essas bolhas holográficas e aprisionam as pessoas lá. Quer ver uma bolha holográfica que muita pessoa tá caindo, crente? Na bolha holográfica do arrebatamento. Na bolha holográfica de quando ela desencarna, vai pro céu. Ó, o André que tá aqui não me deixa mentir. Não sei se tem mais alguém do nosso grupo Manto Negro de Resgate. A gente resgatou, o André tem projeção astral consciente, total, né? Ele vê tudo, ele lembra de tudo com detalhes. A gente foi estourar uma bolha holográfica que era mantido pelos draconianos de crente que morreu, e o que eles falaram? Você foi pro inferno. Então montaram uma bolha holográfica de inferno,
tá? Que nem existe, né? Inferno. E os crentes estavam lá sendo totalmente massacrados. Tinha criança, tinha senhores, senhorinha, tá? O que eles faziam? Que eles eram um diabo, eles se mostravam como um diabo que eles acreditam e ficavam apavorando essas consciências. E quando, sabe que tudo é frequência, né? E eles gostam daquela frequência. Então eles extraíam aquela frequência daquelas pessoas para se alimentar. Isso acontece. Então quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas romantizam tanto, principalmente os gratiluz, gente, eu não aguento. Não aguento, sério. Eu vi que muita gente pensa isso aí, viu? Que a quinta dimensão era um paraíso e que a gente precisa ter uma frequência muito elevada para ir para uma quinta dimensão. Realmente, você tem que ter uma frequência de quinta dimensão. Só que a frequência de quinta dimensão não quer dizer gratiluz, entendeu? Não quer dizer só o amor incondicional. Não. É dualidade. Lá também, na quinta dimensão, tem os negativados. É dualidade? Todo o nosso universo é dual. Não é só a Terra não, viu? O universo todo é dual. Então vai ter dualidade na sexta, na sétima, na oitava, na nona. Assim vai. Começa a melhorar um pouco na décima, pra cima, já dá uma boa melhorada, né? Mas é dual, gente. Sabe outra coisa que é dual e as pessoas não param pra pensar? Os mestres ascensos. Eles vibram na luz. Uma escolha. Porque a gente tem o poder de escolha. Existe a dualidade, você pode escolher. Então, mas os mestres ascensos são duais. Eles deixaram de ser duais porque ascensionaram. Não. Porque a dualidade está em nós. É uma marca registrada nossa. Todos temos. A questão é que você tem que equilibrar luz e sombra. Não deixar mais a sombra te dominar, que é o que eles fazem. Entendeu? Hoje eles escolheram vibrar e ajudar. Diferente. Mas eles não deixam de ter dentro deles. A gente não deixa de ter. Ela só não vai mais nos dominar. A gente aprende a dominar a luz e a sombra, né? Porque pode estar se sentindo muito bem, mas não necessariamente fazer o bem. Exatamente. Tem muita gente aí que vive numa ilusão. Quando a gente acessa esses lugares assim, acho que até o André que tá agora na escola, ele deve ter pensado assim, gente, caiu toda a minha ilusão que eu tinha do que é o astral. É muito mais pesado do que vocês possam imaginar. Você acha que a potência da frequência é nivelado junto com a inteligência consciencial? Eu acredito que tem muito a ver, viu? Tem muito a ver. Muito a ver. Porque a nossa capacidade consciencial, claro que ela vai alterar a nossa frequência, porque é uma escolha. Então, quando tu tem a capacidade ali de consciencial mais elevada, tu já tá entendendo que é o todo, automaticamente, não é porque você vai virar um anjo não, viu? Você mesmo vai se cuidando, você mesmo vai fazendo escolhas, né? Boas. Por exemplo, a gente tá aqui, todo mundo nesse processo de despertar. Ninguém quer dizer aqui que a gente é anjo, ninguém aqui é anjinho. A gente tem a dualidade dentro da gente, mas quando a gente entende o processo, o que a gente faz? Opa, não vou julgar. Porque eu sei que ele tem o processo dele, o momento dele. Então, o que eu vejo nesses espiritualistas aí no TikTok? Principalmente gente de Umbanda, essas coisas, gente. Eles estão vivendo, eles vivem briga, né? Como eles se brigam entre eles, né? O que eu percebo ali? Não adianta ter conhecimento. Quando você tem que usar o conhecimento para o crescimento. É uma escolha deles ficar brigando. Eles poderiam dizer assim, não, eu já entendi que todos nós temos guias, todos nós temos aqui fundamentos, a consciência é diferente, não é a mesma consciência. A pessoa acha que um Exu é o mesmo, ele vai ter que ser igual a todos. Não, nós somos 8 bilhões de humanos, não somos iguais a todos, são consciências diferentes. Entendeu? A gente se fractalizou, cada um tem seu jeito de trabalhar, de fundamento, de tratar o outro, né? Eles deveriam pensar assim, não, cada um tem o seu fundamento, porque o Exu dele é uma outra consciência diferente do meu. Então não vamos brigar, porque todos no fim estão certos, né? Ou estão tentando. Mas não, o que a pessoa faz? Ela tá num nível consciencial que ela já entendeu, que tem guias, tal, consciência, mas ela tá brigando ainda, é o ego, né? Então não tá equilibrado, não está usando para o bem, né? Então isso explica porque os magos negros são inteligentes na frequência, exatamente, vou até colocar aqui para vocês lerem junto aqui comigo, porque às vezes tem coisa que tem palavrinha aqui o TikTok, né? Gente, mago negro é isso. Gente, a inteligência dele vocês não têm noção, muito mais do que muita gente aqui de um mago negro. A questão é a moral dele, a questão
É esse senso de coletividade, de que somos o todo, é uma escolha deles. Eles poderiam escolher, aliás, muitos estão se rendendo, viu? Estão escolhendo trabalhar porque chamamos de luz, né? Para o bem ali maior. Porém, muitos deles é escolha. Eles escolheram viver assim, no egoísmo, né? Para eles ali, aprisionando alguns, né, no astral. Ontem ainda eu fiz um resgate. Era Mago Negro. Ontem à tarde. E engraçado que a gente chegou, né? Eles estavam no Vale Sombrio. Eles montaram um lugar deles lá no Vale Sombrio. E estava aprisionando o fractal dessa pessoa. E a gente chegou lá, ele também viu, né? Éramos em 3, né? Os outros 2 viram também o que eu vi. Gente, a gente chegou lá com os Exus e a gente falou assim: eu vim buscar aqui um fractal que está aqui, dessa pessoa que está aqui, que ela precisa ser libertada, tá fazendo mal pra ele. Ele falou assim: aqui vocês não vão entrar. Quando ele falou, terminou o trá, vocês não vão entrar, o caveiro pegou e foi na frente. E a gente foi tudo atrás. Não tem não entrar pra eles. Não tem não entrar. A gente vai entrar e vai retirar. Eles não fizeram nada. Eles ficaram só parados, estagnados assim, olhando. Então, mas eles fazem o mal, viu? Fazem o mal. Amei o jeito de você explicar. Gratidão, Moreca. Gratidão. Ontem ainda uma pessoa falou isso. Eu tento falar o mais simples possível, viu? Eu gosto de falar com exemplos da nossa vida aqui, né? Porque aí é mais certinho. Não adianta eu falar lindo aqui e ninguém entender nada, né? Eu sou do povão, minha gente. Sou do povão. Sou do povão. Então isso explica... Bom, já li isso aqui. Sejam todos bem-vindos. André falou. O André tá me ajudando, viu, gente? Porque às vezes tem que ter um moderador. Porque tem cada um babaca que vem escrever merda aqui. Aí a gente já tira, né? Pra não mandar tomar na tarraqueta, a gente tira. Bom dia, Cris. Como é que está, Cris? Caiu por terra tudo o que eu pensava sobre o astral. Olha aí, ó, viu? Gente, a pessoa entrou pra escola, principalmente entrou pro grupo do Caveira ali, que a gente tem, né, todo mundo, né? Ele que escolhe, viu? Não sou eu. Então não adianta você entrar na escola e querer ir, é ele que sabe. Eu só dou o nome, ele diz sim, não. Entrou pro grupo lá, cara, cai tudo por terra. A gente, toda essa ilusão, vou pra 5ª dimensão, que romântico. Tem nada de romântico, gente. É pauleira lá também, tá? Inclusive, é só vocês pararem pra pensar. Guerra de Órion. Outra Matrix aqui, ó. Outra ilusão, como tá aqui, do possuir. Foi a mesma coisa em Órion. É 5ª dimensão? Como é que tem guerra lá, então? Tá vendo como tem dualidades na 5ª dimensão? Gente, eles se matam tudo, gente. Vocês não têm noção. É uma brigaceira só. 5ª dimensão não é essa coisa que vocês pensam. Outra coisa que vocês não sabem. Talvez muitos aqui saibam, né? Confederação é uma trapaça. Ai, não é. Eles são todos anjos lá. Não. Não são. Muitos da confederação tiveram que ser retirados porque estavam infiltrados. Sabia que o outro lado coloca infiltrados nesses lugares? Sim. Sim. Muita coisa vocês não sabem que a gente vai descobrindo aos poucos, viu? Fazia tempo que eu procurava alguém no TikTok com um conteúdo assim. Gratidão, Moreca, gratidão. Outra coisa, eu gosto de falar as coisas que eu vejo lá, entendeu? Caveira é sensacional. É assim, amo Caveira, de paixão. Eu gosto de falar, porque eu vim aqui pra falar nesse mundo, viu? Eu vim aqui pra falar, senão eu vou engasgar, vou dar um câncer daqui a pouco. Eu preciso falar as coisas, né? Eu vejo que muita gente idolatra. Ai, super confederação, comando Ashtar. Gente... Eles estão a favor. Não existe alguém que está a favor do bem maior. Todo mundo tem interesse. Aprendam isso. Até quem da luz, que se diz da luz, até um mestre ascenso, ele não faz nada para você de graça. É sempre com algum interesse. Vocês entenderam? Sempre. Por exemplo, Mestre Larion. Vou falar do Mestre Larion, você pega ele. Por quê? Porque eu tenho mais contato com o Mestre Larion, né? Eu tenho uma navezinha no astral bem pequenininha, viu? Parece um fusquinha, eu digo, né? Perto das outras, né? Perto das outras parece um fusquinha. E essa navezinha eu peguei de Órion. A gente resgatou essa nave de Órion, que estava lá batida, toda troncha, caída. A gente deu uma reformada. E conforme o nível do trabalho, ela foi ganhando andares. Ela já está com 3 andares agora. Mas é pequenininha perto das outras, né? Então essa navezinha, ela é boa porque ela é pequenininha. Então a gente faz resgates com ela no astral e leva pra nave da Santa Esmeralda.
Então eu tive muito contato com o mestre Hilarion por causa disso e porque eu atendi uma pessoa que, gente, é muito grande, mas ele não quis trabalhar com espiritualidade. Ele tem ali um mestre Hilarion como seu mentor, né? E ele realmente, ele vinha executar um trabalho maravilhoso aqui, mas ele não quis, né? Ele desistiu. Não negativou, mas digamos que desistiu. Então eu tenho muito contato com o mestre Hilarion. Então o mestre Hilarion é o seguinte, é político, gente. Mestre Hilarion esses mestres, pelo menos os 7 primeiros, são política no astral. Então, muitas vezes o mestre Hilarion chega pra mim assim, eu precisava da tua ajuda. Porque eu sempre trabalhei com resgates, né? Eu já vim de Orion, assim, eu trabalho com resgates, né? Então eu sou uma remanescente de guerra. Eu não tenho medo, eu encaro cada coisa que a gente faz doido, depois se arrepende, né? Então ele sabe que eu sou meio doido assim, né? Que ele acha que eu vou aceitar. Então eu falo pra ele assim, é o seguinte, eu sei que tudo é troca. O que tu vai me dar em troca se eu for trabalhar pra ti nesse projeto que tu quer? É nesse nível que eu falo com ele. Eu não digo assim, ai mestre, meu mestre, eu vou fazer sem mestre. Então tem gente que tem os mestres ascensos na parede? Pelo amor de Deus. Se você tem mestre ascenso grudado na parede, que você que é terapeuta, tire essa porra daí. Até bati aqui, ó. Tire, porque ele não é nenhum Deus. Tira essa coisa. Não precisa ter foto pra ter a frequência deles, viu? Não precisa. Tira essa coisa da parede. Aí eu falo assim com o mestre Hilarion, o que você quer? Por exemplo, tinha 2 resgates pra fazer aí. Eu falei, mestre Hilarion, eu estou com um problema de pré-menopausa, né? Que eu tô ali no início da menopausa. Você vai ter que me ajudar com meus hormônios. Eu vou tomar remédio daqui e tu me ajuda daí. Se eu daqui uns 4 meses ver que tô melhor, eu vou trabalhar pra ti. Ele tem dois resgates grandes pra fazer, gente, mas é grande, vai mobilizar muita gente. Nem posso falar o que é, enfim. Aí ele disse, não, tá bom. Então vamos fazer 15 dias de cura. Você vem aqui os 15 dias, teu mentor vai te trazer, eu vou tentar te curar. Se você se curar, você trabalha, eu te trabalho. Então agora vai dar pro 4º mês. Eu vi que eu melhorei, sabia? Aí eu vou lá dizer pra ele, claro que eu tenho que honrar minha palavra. Vou bater lá e vou dizer o seguinte, melhorou. Então vamos lá. Se não tivesse melhorado, eu não ia não, mas eu tô vendo uma boa melhora, sabe? Com eles eu trato assim, gente. Eu não trato essa coisa de, ai meu Deus, mestre, estou chorando aqui, me esgoelando. Eu vi ele por uns 15, 20 segundos, muito rápido, mas o suficiente para ver o cabelo platinado. Olha aí, ó. Olá, Gregório. Gregório está por aí hoje, Gregório. Final de semana, né? Não era um felino siriano, um pleiadiano. Ah, sim. Afinal, onde mora a paz? Ah, tá isso aí ainda? Era pra ter tirado essa coisa aí, esse é slogan da outra. Onde mora a paz, Gregório? Dentro de você. Jojo que fala. Ele diz pra mim que a paz não é um lugar, entendeu? E não é nada fora. A paz está dentro de você. A questão é que você está nós, né? Estamos tão inseridos na Matrix, tanto barulho, tanto caos, que a gente não consegue acessar a paz que está dentro de nós. Entendeu, Gregório? Meu noivo faz parte da confederação. Eu descobri que ele escondeu a identidade dele. Olha aí, ó, viu? O Josiel aqui, ele é diplomata. Meu mentor, ele é diplomata na confederação. Ele é um dos diplomatas. Sabe, né? A função de diplomata, né? Vai em um lugar para fazer os acordos, né? É um negócio meio pesado, né? Às vezes ele lida com reptilianos aí para fazer acordos. Bom dia. Fala mais sobre a confederação. O que ela perguntou sobre a confederação? Vamos ver. O espiritual é muito mais político do que pensamos. Sim, Sheila, o espiritual é muito político, gente. Vocês não têm noção. Eu não entendo muito. Ele disse que trabalha na área da tecnologia. Tem tecnologia, gente. Tem de tudo. Por exemplo, o meu mentor trabalha na área da diplomacia. Tá. A confederação, na verdade, ela é uma ramificação da supraconfederação. Tá. Quem tem as leis todas ali, quem determina, né, o conselho todo é a Supra, né? Eu já fui lá, já levei os alunos lá, viu? Na Supra Confederação. É muito legal, gente. Como é que eu vi lá? É uma nave e ela tem na sala, a gente foi na sala onde eles fazem a reunião. Não tinha ninguém lá, né? Porque eu também não sou tão importante, né? Mas a gente pode entrar. Então eu vi uma mesa meio oval e é totalmente tecnológico. Às vezes eles não estão presentes lá para fazer a assembleia, a reunião. Eles fazem um holograma 3D. Então eles têm em cada cadeira deles, o espacinho deles, eles têm um computador que eles apertam e da onde eles estão,
Eles conseguem participar da reunião. Aí parece um holograma deles 3D, assim, sabe? Como se fosse ele mesmo ali. Mas na verdade é um holograma. Olha que legal. É muito tecnológico. Então lá o que eu vi são alguns membros, geralmente são dirigentes de comandos ou de planetas, que fazem ali, como é que eu vou dizer, como é que a gente fala, Jussiel? Que eles fazem o que lá? Eles estudam as leis e votam. É isso que ele está me dizendo. Eles estudam e votam. Interessante, né? Tem guerra por toda parte, até no mundo espiritual. Sim, dimensões superiores e inferiores. Tem mesmo, Gregório. Não é só nas dimensões inferiores não, viu? Superior tem muita guerra também, mas muita mesmo. Bem assim que é mesmo. Meu noivo me explicou que essa coisa de holograma 3D lembra a tecnologia IA. Isso mesmo, é IA. É verdade que as naves de luz não estão aqui dentro da Terra? Não. Gente, isso foi uma das leis deles, tá? Da Supraconfederação. Eles resolveram fechar, fazer como se fosse uma barreira de frequência em volta do planeta. Por quê? Porque esses seres fizeram o que fizeram e estavam querendo escapar. E eles não estão permitindo esses seres escapar. Esses contrários, né? Por quê? De não luz, né? Por quê? Porque eles fizeram a caca, agora eles vão ter que organizar. Essa era a regra, né? Mas o que eu tô vendo? Eles não estão organizando. Eles estão dando meias verdades. Por exemplo, essa questão dos OVNI, desse OVNI que apareceu ali naquele menino lá do Paraná, vocês viram? Não é de fora. Eles são, sim, eles têm o DNA extraterrestre. Algum dia provavelmente vieram de fora, né? Vieram mesmo. Estão na Terra aqui muitos anos, na intraterra eles moram. Eu já vi, os alunos da escola já levei, tem clarividência, já viram, eu mostrei para eles. Existem cidade, é um outro planeta embaixo da Terra, tá? É um outro planeta, a gente vive aqui em cima, os meros mortais, e eles vivem embaixo. É assim. E o que eu estava falando? Daquele OVNI, né? Eles eram daqui, tá? Eles são daqui. E o que eu percebi? Sabe aquele barulhinho que faz lá, que eles estavam fazendo? Aquilo lá, o reptiliano faz aquele barulho. Eles fazem aqui. Eles fazem esse barulhinho do reptiliano. Aquilo lá eram reptilianos. Agora, eu não sei o que. Eu até quero. Depois eu vou pedir para minha equipe ver se eu consigo ir lá, em projeção mental consciente. Tá? Eu não sei se é uma boa, né? Porque provavelmente são negativados. Mas eu vou ver se eu consigo. Mas pelo que eu entendi, eles fizeram uma pesquisa de campo. Agora eu não sei se era dos animais que estavam ali, ou dele, ou daquele cara. Eu acredito que aquele cara foi abduzido. Fizeram um experimento com ele. Porque ele, não sei. Às vezes ele tem contrato, às vezes ele é um deles e não lembra, né? E como é que ele não lembra da abdução? Porque eles apagam. É como uma fita que a gente está vivendo aqui. Então ele apagou aquele pedaço. Quando ele foi abduzido, mexeram no corpo, ele deve estar tudo chipado, aquele cara. Provavelmente tem chip nele, entendeu? Aí eles apagaram aquele pedacinho. Eu já fui abduzida 2 vezes. Eu nunca lembrei. Como é que eu fiquei sabendo? Quando eu fui na nave da Santa Esmeralda, lá tem um departamento só de IA, que eles escaneiam a tua rede neural. Então lá na minha rede neural, lá naquele programa deles, contou que eu tive 2 abduções. Eu lembro? Não. Nunca nem lembro disso. Porque eles apagam. Aquele pedacinho da abdução, ele apaga como se fosse apagar uma fita, apagar um DVD antigo, apagou aquele pedaço. Entendeu? Ele não vai lembrar. Aquele cara devia acreditar e ele precisava fazer uma limpeza de chip, implante na rede neural. Ele deve estar cheio de hologramas. Deve estar. Mas talvez ele nem acredita, né? Aquele filme de ED, o que você acha? Eu não vi ainda, né? Porque não lançou ainda, né? Eu quero assistir esse filme. Eu quero assistir isso aí. Tenho muito medo de dormir no escuro. Será que sou abduzida? Não, às vezes o medo de dormir no escuro, às vezes é outra coisa, viu? Você já viu, você já teve contato, às vezes está no seu subconsciente desde a infância e você não lembra. Ou às vezes tem que ver, às vezes você tem uma fractal sua que está aprisionada, por exemplo, nas cavernas, no umbral. Tem umas cavernas que são verdadeiros labirintos, escura, total, breu total. Às vezes você tem uma fractal lá,
Então, cada caso é um caso, né? A gente tem que estudar o caso de cada um para saber, né? Como você vê o Cristo cósmico? Ah, eu não sei, pra mim acho que inventaram esse nome, sabe, Gilberto? Cristo cósmico. Eu não acredito. Não consigo me conectar com esse tal do Cristo cósmico aí. Não consigo. Sabe o que realmente cada vez eu foco e acredito mais em mim? Eu acredito que é pra dentro, a nossa ascensão é pra dentro, é olhar pra dentro. Tudo que a gente quer tá dentro. Tudo que a gente cria fora está dentro. Então, pra mim é isso. E se tentar falar com ele, porque eu vi um vídeo dele e ele acredita em ETs, acredito que aceitaria ajuda. Não, se ele quiser, estamos aí. Faria até de graça para ele, porque já é uma coisa de, como é que se diz, até de ação para a comunidade, né, para coletividade, né, porque no mínimo alguma coisa eles queriam ali com ele. Teria que entender, né, o que é. Mas provavelmente grandes nomes aí já chamaram ele no off. Entendeu? Tem muita gente boa aí. Uma vez eu consegui me conectar com uma coisa bem boa, mas não consegui mais. Com uma coisa bem boa. Olha, isso aí dá uma coisa meio dualidade, dá um duplo sentido aí, Fábio. Com uma coisa bem boa. Dá um duplo sentido aí, tem tantas coisas boas. Tem umas coisas grandes, boas, né, Fábio? Esses dias aconteceu algo estranho. Estava estudando sobre o campo eletromagnético, fazendo uns cálculos. E aí, do nada começou a vibrar à minha volta. Olha que legal! Adoro essas coisas, comigo também acontece. Quando terá o fim das guerras e a perfeita harmonia dos mundos? Ih, Gregório, boa pergunta, viu? Aqui na Terra, eu sou meio... Vocês sabem, né? Que eu sou meio rebelde cósmica, né? Rebelde cósmica. Gente, eu não acredito nessa coisa de nova Terra, desculpa. Então, pra mim, a nova era, sim, eu acredito. Nova Terra, não tem diferença, viu? Nova era é porque é o fim de um ciclo e começou-se uma nova era. Aí eu acredito. Isso é realmente, né? A Terra ela é feita por fases, né? Por eras. Aí eu acredito. Agora, a nova Terra eu não acredito, gente. Desculpa. Tem gente que é voluntária da nova Terra. Eu fui visitar as pessoas na casa astral, na quarta dimensão, da nova Terra, né? E eu percebi que, assim, são pessoas muito do bem, muito boas. Eu vi lá médico, eu vi terapeuta, professor, tem de tudo. Eles conversaram comigo e eles queriam que eu fosse uma voluntária, né? Estavam me chamando para ser voluntária, eu digo, não, muito obrigada. Mas são pessoas realmente do bem. Para mim, vai continuar sendo um simulador isso aqui, gente, não vai mudar. Isso aqui não é um planeta, é uma simulação. Tá? Foi fabricado para ser uma simulação. É um laboratório. Ah, mas vai ser um laboratório de quinta dimensão. Tá, mas vai continuar sendo um laboratório. E daqui muito tempo, não vai ser assim como dizem em 2050, não. Para mim vai demorar mais de 1000 anos, tá? Na minha opinião. Porque a gente tem que passar, gente, só a gente pensar. Tem que passar no mínimo umas 3, 4 gerações para isso aqui ficar bom. Não vai ser já na geração dessas crianças que estão nascendo. Essas crianças que estão nascendo, elas estão, como é que vamos dizer, implantando essa nova terra que eles querem. São pessoas do bem, pessoas de muita luz e tal. Mas aí tem que nascer o filho do filho dessa gente. Para daí eu posso dizer, não, realmente mudou a geração. Então eu não acredito, viu? Então a guerra, quando vai acabar, eu acho que vai demorar, viu, Gregório? No mínimo aí, pode colocar aí uns 500 anos ainda. Porque assim, as outras guerras é recente, né? Por exemplo, eu tô em Malta, né? Há 80 anos atrás teve guerra aqui. Faz muito pouco, gente. Tem gente aqui viva ainda que viveu a guerra. Entendeu? Então a guerra tá muito recente aqui nesse simulador. Eu acho que vai demorar. E outra, né? Quando a gente vê as pessoas, né? As pessoas estão em guerra, né? Se você for ver, o Josiel tá dizendo pra eu dizer isso aí. Olha que interessante, ó. Guerra não é só de um país para outro. Né? Um país guerreia com o outro. Isso não é guerra. A guerra maior é do humano contra o próprio humano. A gente vê aqui na rede social, nessa rede aqui, as pessoas não estão em guerra aqui. Tem a guerra de todo tipo. Tem pessoas que têm a guerra política, ideológica, pode ver. Tem as pessoas aqui da Quimbanda, que elas brigam entre elas, que a minha Quimbanda é melhor, o meu Exu é mais pica das galáxias do que o seu, não é verdade?
Tem a guerra aqui de ego, tem a guerra de espiritualista, tem a guerra aqui de tudo. É só aqui o TikTok não precisa nem ser guerra de bomba. Não é simplesmente guerrear com bomba atômica e sei lá o quê. É todo tipo de guerra, não é verdade? A gente tá vendo de tudo aqui. Todo tipo de guerra. E vai demorar pra passar, viu? Acredito muito nisso. Porque o ego ainda toma conta da gente, né? Sobre as casas que construímos lá no plano astral, enquanto estamos encarnados aqui na Terra. Casas que construímos no plano astral? Olha, a gente constrói na realidade paralela, né? É isso que tu quer dizer? Ou também tem pessoas que trabalham construindo hologramas para a luz, né? Dizem, né? Para a luz, né? Tem gente que constrói, porque esse é o trabalho dela. O meu é resgate no astral. Tem gente que é engenheiro e constrói, sabia? Tá aqui encarnado, mas trabalha construindo. Como tem gente que tá aqui encarnado, mas é mago negro, viu? Trabalha no astral aprisionando mentes, aprisionando consciências. Não tô falando de guerras aqui na Terra. Ah, tá falando de guerra fora? Boa pergunta. Não tenho essa resposta, né, Jussel? Quando vai parar uma guerra numa quinta dimensão, por exemplo, Jussel? Você sabe me dizer isso, Jussel? O que a gente poderia dizer pra ele? Quando parar de existir dualidade. Porque ele diz que lá ainda tem muito ego, tá vendo? A gente acha que a quinta dimensão é uma maravilha? Ele tá dizendo aqui, ó, tem muito ego na quinta dimensão. Então a gente pensa, a quinta dimensão não muda muito do que aqui. Não muda muito. É só, digamos assim, é que eu sempre digo, né? Gratidão. As dimensões não são pra fora, né? Parece que ela tá aqui em cima, a gente tem que dar um pulinho pra acessar ela, né? Não, subir uma escada. Não, dimensão é pra dentro, né? Então quando você vai ali rompendo as camadas da terceira, quarta, quinta dimensão, é só um pulinho a mais, gente. É tão pertinho da gente, é só uma mudançazinha de estação de rádio. É muito próximo. Por isso que eu acho que muita gente vai, viu, pra lá. Agora, como diz o Josiel, você pode chegar aí para uma quinta dimensão. E qual é a qualidade desse lugar que você vai acessar? Ah, eu quero de todo jeito ir, não quero mais ficar na casa astral. Mas aí a pessoa é péssimo. É um FDP na Terra. Aí você acha que ela vai para Arquituros? Não. O que vai lá dar de opção para ela? Ah, mago negro, draconiano, vai trabalhar lá de empregado do draconiano. Ou outro planeta que seja parecido com a gente. Sabia que tem um planeta muito parecido com a Terra? E eu fui visitar. Esqueci o nome desse planeta do céu. Eu preciso, de novo, ver ali meus arquivos. Eu tenho esse nome. E ele tá na época dos xamãs. Sabe como a Terra era um tempo? Xamanismo, indígenas, assim, mais ou menos assim. Assim. Ela também é um simulador, só que ainda não tem essa grande dualidade como tá aqui, né? Não tem guerra, nada. Tá bem no início, assim, e eu fui lá visitar. Quando eu cheguei lá, quem era o espírito lá era eu, né? Porque eu fui em projeção mental, né? Consciente. Então eu desdobrei meu corpo mental. Eu cheguei lá, quem era o espírito era eu. Aí eles estavam fazendo uma sessão, sabe como os xamãs fazem aqui, uma sessão para falar com os espíritos? Assim, eu cheguei. Eu falei, olha, eu habito a Terra, eu sou habitante de um outro planeta, vim aqui conversar com vocês. Sabe que não parece quando vem um arcturiano falar com a gente? Ali a ET era eu, né? Aí a gente conversou muito, ele gostou muito e tal. Mas assim, são muito do bem, muito da luz, muito xamã, assim, né? Achei interessante, tem esse planeta. Logo, logo ele será habitado, viu? Logo, logo começará, porque agora tá nessa época dos indígenas ali, né? Povos originários. Eu acho que só deve ser mais tranquilo da oitava pra cima. Oitava pra cima. Nona ou décima. Eu já fui visitar a décima dimensão. Já vou te falar essa resposta que é muito boa, viu? Qual é a diferença de simulador para planeta? Eu fui visitar a décima dimensão. Falei pra você já, né? Já falei várias vezes, mas como tem gente nova aqui, às vezes vale a pena falar de novo. O meu mentor falou assim, ó, hoje eu vou te levar para contemplar. Aí eu, tá bom, pensei, contemplar deve ser uma paisagem linda, né? Aí eu falei, então me leva, Jussel. Eu quero, assim, uma paisagem que seja parecida com as Maldivas. Brinquei com ele, né? Aí a gente foi. A gente foi subindo e eu vi que a gente tava indo muito alto, nas dimensões, muito alto, muito alto. Daqui a pouco a gente chegou, pá, um vazio. Parece um céu vazio, não tinha nada. Aí assim, chegamos na décima dimensão. Agora vamos contemplar.
Aí eu disse assim, meu filho, contemplar o que aqui? Tem nada. O que tu quer que eu contemple aqui, Gisele? Um vazio. Dele, preste atenção. Coisa de mentor, gente, coisa de mentor. Olhe para dentro. Aí eu lá, naquele vazio existencial, parece que eu tô no meio do céu, sem nada. Aí ele assim, aqui não existe mais hologramas. Então preste atenção. Aí eu comecei, aí veio uma consciência falar comigo. Aí eu comecei a ver que tinha vida ali, entendeu? Só que eles não têm mais vida como a gente. Eles não precisam de corpos avatares, não precisa se identificar como siriano, arcturiano, não. Simplesmente consciência. Eu achei aquilo tão monótono, um pé no saco, gente. Que monotonia. Eu disse pro Josiel, não posso ir direto para 10ª dimensão. Preciso respeitar as dimensões. Eu não ia conseguir viver num lugar, acho que nem vocês, num lugar que não tem hologramas. É só consciência pura. Odiei aquele lugar. Aí eu descobri que eu sou densa mesmo, sabe? Meu negócio é umbral, é o caveira. Mas é legal, viu? Foi legal aquilo. O contemplar dele era para eu contemplar para dentro, né? A consciência, né? Sim, foi muito bonito, me emocionei, agora falando sério, né? Me emocionei, conversei com as consciências lá. E elas disseram que viam luz em mim, que era pra eu continuar. Foi muito legal. Mas é bem vazio, viu? Tem nada lá. Pensa que a Terra sem nada dentro. Que horror. Nada dentro, gente. Só as consciências aqui se matando. Não, 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 não. Meu lugar é no inferno. Eu gosto do umbral, gente. Eu sempre digo, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim, ó. Eu gosto do umbral pela similaridade. E eu gosto das dimensões superiores, que é onde eu almejo chegar um dia, né? Então é isso aí que eu vejo. Lá eu almejo chegar, aqui é a minha similaridade, entendeu? Eu tô em casa. A consciência dos bichinhos, para onde vão, tem um... Os bichinhos têm até mentor, sabia? Eles têm mentores, eles também vão crescendo dentro das consciências, do nível consciencial deles. Vocês já viram falar que tem animais que eles vão chegando a tal nível de consciência bem elevado que ele começa a experienciar como humano? Tem. Então eles têm uma casa astral deles também, que é dos animais e tem mentores. O gato da Mônica de Medeiros, ela mesma já contou, vocês lembram que um gatinho dela desencarnou? Ele já estava numa consciência elevada, então ele está em todo o processo agora, vai ficar alguns anos nas casas astrais se lapidando para ele vir como humano. Ele vai ter uma primeira vida como humano. É experiência, gente. Experiência. Experiência. Equilíbrio, isso aí. Eu acho que isso criaram da 3ª dimensão, tudo é muito chato. Sem essa bagunça aqui. Já pensou se não tivesse isso aqui? Eu preciso de movimentação. Ai, gente, eu preciso de um holograma. Como não? Deus me livre, não tem nada. Pensa você aqui, não tem hologramas, não tem copo, não tem comer, não tem uma cama, não tem carro, não tem praia, né? Não tem essas paisagens lindas, não tem nada. É só consciência. Como é que consegue viver lá? Eu não consegui entender. Eu não gostei. Pra mim não rolou, viu? Acho que eu preciso evoluir mais. Uma vez em uma meditação fui parar num vazio do universo, perdida, fiquei desesperada. Ai, tu deve ter acessado o ponto zero, ou um buraco negro. É perigoso um buraco negro. Às vezes foi o ponto zero. Eu já meditei várias vezes no ponto zero. Gente, meditem no ponto zero. É só você fazer sua meditação, proteção, tudo ali, e você vai pedindo, vai intencionando. Para chegar no ponto zero, quero me conectar com o ponto zero, tu vai ver que a tua consciência parece que ela vai expandindo, 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 ela chega no ponto do nada, ponto zero, nada, é horrível, mas faz que é legal a experiência, para você ver, não existe nada, até parece que o teu ouvido tapa assim, ó, não tem barulho, não tem nada, não tem holograma, não tem pensamento, nada, é zero, façam para ver, depois me contem. Dá um desesperinho, mas assim, tem que ter controle. Só de saber que se tu abrir o olho, tu tá de novo no teu quarto, né? Não precisa se desesperar. Como você faz isso? Isso que, Simone? Agora eu vou explicar ali. Qual é a diferença de simulador para planeta? Isso é legal. O simulador é totalmente, como é que eu vou dizer? Um computador. É um computador.
Você está dentro de um sistema de computador. Agora eu falei igual o cara do Matrix, né? Mas você está dentro do sistema de computador. Aqui é feito por códigos. Aí tem uma menina que explica muito bem. Eu não sei o nome dela, mas o Instagram dela é Fonte Matriz. Ela explica muito bem o que são os hologramas, gente. São códigos, são frequências, são átomos. É toda uma questão para tu montar isso aqui, né? Montar esses hologramas, né? Só que se vamos resumir, isso aqui é um simulador, é um computador quântico. Então você insere a sua consciência ali, né? É uma experiência a nível de consciência, e você vive isso aqui tudo em um filme que se passa pra gente em 3D, né? É isso, resumidamente é isso. O planeta, ele é criado, é diferente. Aí é através de consciências. Igual a egrégora, sabe egrégora? Como se forma uma egrégora? Se formam os planetas. Os planetas se formam assim. Como é que aquelas pessoas vão viver lá em comunidade, vão viver lá em harmonia, todos com o mesmo DNA, tudo o quê? É egrégora. Podemos resumir que um planeta é uma egrégora. Entendeu? Por exemplo, Arquituros se formou como nível consciencial, é igual, porque tudo é mental. Então como é que se forma? A partir da mente. Aliás, tudo se forma a partir da mente, né, gente? Vamos ser bem sinceros, tudo. Até o caos que você vive se formou a partir da sua mente. Você sabe, né? Esse caos que você vive só tá na sua mente. Vocês entenderam? Por exemplo, minha vida é horrível. A outra vai no mesmo lugar que está, ela vai dizer pra você assim, minha vida é maravilhosa. Porque você cocriou aquilo, né? A gente vê tudo aqui fora a partir da nossa mente. Tô sonhando com muita gente desconhecida. Ai, não sei o que pode ser. Às vezes você não tá sonhando, viu, Caio? Às vezes isso é uma projeção astral, José é o que falou. Às vezes você tá lembrando das suas projeções. Às vezes você tá em lugares, estudando, passeando, trabalhando, ajudando. Então não é sonho, hein? O José é o que falou essa. Coitado desse gato, voltar como humano. Pois é, né, Gregório? Pois é. Foi uma sensação de medo. Eu imagino mesmo. Eu já fui para esse lugar vazio também. Fiquei desesperado. Olha só, muita gente já meditou o ponto zero, ó. O normal. É normal o olho esquerdo tremer constantemente em meditação. Eu tentei com aqueles sons terapêuticos. Olha, às vezes não é normal, não. Tu já viu se tem alguma coisa ali? Um artefato ali, alguma coisa? O meu treme, mas não é meditação, viu? É porque às vezes treme mesmo, né? Mas agora, quando é só na meditação, tu precisa ver isso aí. Às vezes é uma frequência que tu tá captando, o Jussiel tá me dizendo. Uma frequência que às vezes até o teu mentor emana e é sempre do mesmo lado. E aí esse aí acontece isso, pode ser também. Não vamos dizer que tudo é chip, né? Ai, tudo é chip implante. Não, mas pode ser. Porque eles colocam um chip no nosso íris, tá? É como se fosse uma pele, uma película, igual o lente de contato. Eu já vi os arcturianos tirando. Eles pegam a pinça assim, puxa. É uma película em cima dos olhos, que é para distorcer todo o holograma. Então, às vezes, tu tá vivendo uma vida muito melhor, mas tu olha pra fora, tu vê tudo horrível. Porque é um holograma que eles colocaram ali, né? Pra distorcer a sua realidade. Acredito nisso, já tratei uma gatinha de uma cliente que auxilia no astral, num grupo de mentores. Ai, que legal! Um tédio infinito, é verdade. Como faz para esses contatos? A Simone tá aí ou não? Porque ela disse que daí ela foi embora, ela não esperou responder. Depois ela disse que tchau, tô indo. A Simone está indo? A Simone? Está indo aí? Simone. Senão eu não respondo. Devo estar chipada. Ai, gente, a gente é chipada. Eu vi uma pessoa dizendo, presta atenção, gente. Gente, aqui nesse TikTok, não que eu seja muito certa da minha cabeça, né? Mas tem umas pessoas muito mais loucas do que eu aqui. Que elas inventam que elas são de tal origem, de tal DNA, e elas acreditam nisso, gente. É muito louco isso. Tem uma pessoa que diz, eu sou pleiadiana, usem perucas pleiadianas. Cuidado, viu? Cuidado com esses chips aí, né? E ela disse uma coisa que eu achei muito louco. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Que
Só quem é chipado é bot e NPC. Sabe? NPC e os bots? Não, gente. Ah, se fosse assim seria muito fácil. Ah, se você tem um DNA cósmico, você não é chipado. Aí é que você é chipado. Aí é que você é abduzido para experimentos. A pessoa é muito doida, não sabe o que ela fala. E pior que ela tem 11 mil seguidores ainda. Não dá para acreditar. Entendeu? Então cuidem. Todo mundo sim aqui é chipado. Né? Pode ser, né? Não quer dizer que está, né? Mas todo mundo tem a possibilidade de ser sim. Até gato é, até cachorro é. Eu já tirei vários chips de gato, cachorro. Quando o tutor tá com depressão, ansiedade, pânico, passa tudo pros animais. A gente tem que tratar o tutor e o animal. Quando a pessoa assim fala, eu tenho um animalzinho de estimação, eu tenho depressão. Então vamos tratar o animal também. Não adianta tratar só ele, porque o teu animal tá pegando toda a tua energia. Às vezes fica doente, entendeu? Eles chipam, sim. Tem que cuidar. Olá, Adriele, gratidão. Faz tempo, hein, que tu não aparece aqui. Abduzido desde os 4 anos. Sério? Então conta pra nós, Matias. Conta aí pra nós, como é que tu via desses cebosos? Às vezes pode ser que seja da luz, mas duvido, né? Conta aí pra nós. Eu estou sentindo muita coceira na minha testa. Ah, isso aí é o terceiro olho. Tá abrindo, gente. Vai treinando, vai treinando. O meu não dava coceira, o meu dava formigamento. Formigamento. Muito, agora parou, mas no início dava. Às vezes fico tremendo, mas é da cachaça. Acontece, ela chipa. Boa tarde, Gabi. G4, como eu chamo. Olhos negros e muito grandes. Era Zeta Reticuli ou era Grey? Eles eram altos ou baixos? Os anõezinhos são Grey. Os altos são Zeta Reticuli. Conta pra nós. Eles são meio cinzinho assim? Cinzentadinho? Como fazer para abrir o terceiro olho? Ih, boa pergunta. Todo mundo quer. Muita meditação, limpeza e treino. Meditação, limpeza, treino. Meditação, limpeza, treino. O que é limpeza? Retirar chip, implante. É uma boa equipe. Retirar chip, implante. Fazer equalização da rede neural. O que mais? Reprogramar a tua rede neural. Tudo isso pode ir em Tesla. Vai em Tesla, pede para ele arrumar a sua frequência. Entendeu? Ele equaliza a sua frequência. Frequência da sua telepatia. É muita coisa, gente, viu? Nem os arcturianos são bons. Depende. Tem sim, Lorena. Os arcturianos vão até 9ª dimensão. Eles não estão só na 5ª. Tem arcturianos que são muita luz. Tem sim. Como tem os safados, cebosos, como tem em todas. Todos os seres têm dualidade. Então, todos os seres tu vai encontrar os que estão trabalhando em prol de ajudar e os que não estão. Entendeu? Eu sou felino? Não. Eu sou tudo, na verdade. Hoje em dia, gente, eu não me identifico com DNA, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Eu sou uma mistura de tudo. Já vi várias vidas minhas. Mas eu vi uma vida minha Blue Wave. Entendeu? Tesla. Tu não sabe quem é Tesla? Vai lá no Google agora, pelo amor de Deus. Pesquisa quem foi Tesla. Pode perguntar ao Jussiel se objetos velhos e bagunça interfere de fato na energia da casa? Não precisa nem perguntar para ele. Porque interfere. Porque eu sei, porque eles falam para mim, né? E eles me orientam sempre a organizar tudo, né? Interfere sim. Infelizmente interfere. Porque na verdade, você só está colocando fora o que está dentro de você. Então a pessoa que dentro ela é caótica, ela vai ser fora. Ou vai me dizer que tem alguma pessoa que é super organizada em si e dentro dela é uma bagunça? É muito difícil. Eu vejo pelo meu marido. Ele é totalmente centrado, ele é fractal do Jussiel, né? Ele é assim, ó. Nada tira ele do centro. Pode xingar, brigar, ele tá sempre assim, ó. Eu não sei como ele consegue, cara, mas ele consegue. E fora, o que ele é? Organizado? Extremamente. Às vezes eu digo até que ele tem toque. Então, assim, é como está dentro e está fora. Então não precisa nem estar a bagunça fora, viu? Não quer dizer que vai desarmonizar o ambiente. Você já está desarmonizando. Porque é como está dentro, é como está fora. Ouviu falar que o banho de cachaça pode limpar o ori. Aí eu já não sei, mas eu acredito que sim, viu? Eu não sei desse detalhe.
Não tive medo, senti que manipularam as emoções. Ó, como fazer o exercício para abrir o terceiro olho? Meditação, muita meditação. Apenas isso. Outra coisa que eu digo, meditar no sol. Mas não o sol do meio-dia, né, gente? Pelo amor de Deus. Solzinho da manhã ali, ó, coloca o teu terceiro olho voltado para esse sol da manhã. Não é o do meio-dia, viu? Senão vai amolecer a moleira. Imagina Rio de Janeiro, sol do meio-dia. Não, né? Também com uma vela, pode ser, tá? Tu pode ficar olhando fixamente pra vela, tudo escuro, uma vela branca, tu fica olhando pro fogo da vela. Aí você fica ali 5 minutos, escuro aberto, 5 fechado, 5. Vai abrindo a sua visão também. Outra coisa, tem um bineural, áudios bineurais são muito bons. Tem que ser de fone pra ouvir. E também o exercício do círculo, que eu sempre dou na escola, as pessoas odeiam. Mas o exercício do círculo é bom. Ele é um círculo com ponto no meio. Aí tu tem que ficar focada, pode imprimir, fica focado olhando. Tu vai ficar meio vesgo, é normal. Tem que ficar olhando. Primeiro começa 5, depois 10, depois 15, depois... cada dia aumenta, viu? Primeiro 5 minutos, no outro dia 10, no outro dia 15, 20, até conseguir ficar lá uns 25 minutos. É um saco, mas ele é bom para abrir o terceiro olho. Se não tem, pode fazer em casa. Pega um prato, faz um ponto no meio, risca ali, né? Numa folha, um pontinho no meio. Fica olhando para aquilo lá, pro pontinho do meio. É um saco, mas ele é bom porque ele abre o terceiro olho. Boa tarde, Josefa. Os espelhos são portais, Kézia. Tanto que eu, quando, por exemplo, eu tô em Airbnb direto, né? Gente, tem os doidos que colocam o espelho na frente da cama. Eu vou lá e pego um lençol e tapo. Eu não durmo com o espelho virado pra mim. Jamais. Nem no teto, sabe? Nem no lugar. Espelho no quarto, eu tampo todos quando eu vou dormir. Gente, daqui a pouco eu tenho que sair que eu vou atender, agora que eu lembrei. 6 horas eu vou atender. Aí lá, umas 20 para as 6 eu vou sair. Ouvi dizer que o quadro de pintura são portais. Dependendo, sim mesmo. Gente, agora eu lembrei, vou contar pra vocês uma coisa. Eu tinha um tio que ele tinha um quadro do Charlie Chaplin. Só que aquele quadro, gente, era amaldiçoado. Eu dizia, gente, esse quadro é estranho. Eu morria de medo daquele quadro. Era uma sala grande que ele tinha. Quando eu passava pela sala e olhava pro olho daquele Charlie Chaplin, juro pra vocês, parece que ele me seguia. Parece que ele fazia assim com o olho, ó. Só mexia o olho, sabe? Gente, parecia que ele tava me observando o dia inteiro. Quando eu passava... eu odiava aquele quadro. Odiava aquele quadro. Tinha uma sensação horrível. E eu falei pro meu tio e ele não acreditou. Eu continuo com o quadro. Mas que trazia uma energia pesada. Trazia. Outra coisa, eu vi um menino que tinha depressão no TikTok. E a mãe dele... ele tem depressão, não sei o que eu faço, ele tá com depressão. Quando eu olhei pro quadro que ele passava, todo dia ele passava assim, ó, pra lá e pra cá na casa, o quadro era horrível o quadro, parece uma noite escura, sabe, era uma paisagem de uma noite escura. Eu dizia, gente, esse quadro aí tá trazendo mais depressão pra ele, frequência de depressão. Eu falei pra mulher, tira esse quadro, escrevi, né, mas não sei se acreditou em mim, mas... Senti que aquele quadro tava trazendo um portal, sabe? Tinha um portal ali. Qual a melhor cor para o ponto? Eu fiz preto. Fiz todo preto. Gente, esse negócio do ponto, façam. Quando eu comecei a fazer e eu ainda não tinha conexão com os dragões divinos, né? Dragões de 9ª dimensão. E eu fiquei olhando fixamente. Quando eu tava nos 20 minutos, eu vi um dragão. Aí eu sabia que aquele dragão era o meu dragão guardião. E depois ele se apresentou pra mim. Então, talvez vocês fazendo isso do ponto, vocês vão começar a ver. Quando você ficarem muito tempo fixo naquilo, vocês vão começar a ver. Depois me contem. Tem várias figuras que são assim. A Mona Lisa, sim, a Mona Lisa parece que tá sempre... é horrível, eu também não gosto. Quando eu fazia meditação um dia, vi 2 Greys. Eu também vi uma vez um Grey que veio tentar me atacar, mas isso era muito no começo da minha meditação. Eu não tinha as proteções que tenho hoje. Ele veio tentar me atacar. Eu vi, ele veio com uma faca na mão e ele tinha um rachado aqui, ó. Horrível, horrível. E eu fiquei com medo, viu? Mas depois aí eu fui meditando e passou. Olá, Marissa.
Adoro quando ela fala com o Josiel. Viu, Juju? A gente fala quase o dia inteiro. Vocês sabem que o mentor não fica com a gente toda hora, igual o Exu, né? Eles não ficam do teu ladinho aqui, ó, cheirando teu cangote, né? Mas eles conseguem acessar, porque tudo é telepatia, gente. Aliás, ele me falou esses dias, achei bem legal assim, ó, que o humano é telepático. Não sou só eu que consegui desenvolver minha telepatia, vocês também podem, né? A questão é que o humano tá tão inserido desde criança na Matrix, porque o que os pais ensinam a gente? Falar, né? Primeira coisa, mamãe, papai. Em vez de ficar quieto e tentar ouvir a criança por telepatia, não, já quer logo enfiar a criança a falar, ela não consegue desenvolver a telepatia. Vocês entenderam? E ele disse que todos nós temos a telepatia, só que estamos tão cheios de impurezas, toxinas, estímulos, que a gente não consegue captar a telepatia. Mas todo humano conseguiria. Assim como eu desenvolvi, vocês também podem. Entenderam? Então o Josiel, ele fala comigo por telepatia. Às vezes ele tá lá fazendo o negócio dele, lá, e ele consegue falar comigo. Olha que interessante. A mesma coisa o Exu, ele falou pra mim que ele não tá toda hora do meu lado. Aí eu falei, tá, como é que tem médiums que já viram aqui um poste preto de 5 metros atrás de mim? Por exemplo, quando eu fui comprar meu carro, a moça que me atendia, que tava vendendo o carro pra mim, uma hora ela falou assim, parou e falou assim, eu vou ter que te falar. Desculpa, moça, mas eu sou médium. E ela não sabia que eu era, né? Eu sou médium. Eu tô vendo uma energia preta atrás de ti. Eu tô achando que é um obsessor. Eu disse pra ela, não, moça, pode ficar tranquilo. É o Caveira. Eu pedi pra ele me acompanhar aqui nesse negócio. Mas não era ele que estava ali, entendeu? Ele deixa como se fosse uma marca registrada dele, a frequência dele. Não é ele em si. Ele vai fazer as coisas dele, né? Mas eles estão com a gente toda hora. Então o Josiel, nem sempre ele tá aqui do meu ladinho. Mas quando eu falo, ele consegue se comunicar comigo. Legal, né? Bem interessante. O guri que eu fico tem um no quarto gigante. O que ele tem no quarto? Um Charlie Chaplin? Ei, eu não gosto. O que é? O que a bruxa de Lúcifer falou? Cadê? Não consegui compreender. Meu filho vê coisas, ele tem medo. Ele vê um homem de chapéu pedindo para entrar no quarto. Homem de chapéu é muito vago. Pode ser um Exu guardião, mas se ele tá sentindo medo, provavelmente não é. Às vezes é um obsessor ele mesmo, atrapalhando, né? Josiel é meu mentor espiritual, Bianca. Meu sonho é desenvolver minha mediunidade. Então, não é sonho, realidade, Capitu. Capitu. Vamos treinando. Dedicação. Não é milagre e nem tecnologia, é dedicação. Na Umbanda, pedi para colocar o espelho na direção da porta de entrada da casa. Por quê, Gregório? Explique para nós. Não, você escuta a voz do Josiel? Não, é telepatia na minha mente. Não a minha amiga escutou já a voz dele, disse que é bem grossa. Mas é holograma, gente. Tudo é holograma, eles fazem. Eles holografam a aparência deles, a voz deles, tudo, a roupa deles. É tudo holograma. Os donos do mundo tiram o foco da gente. Exatamente, gente. Sobre a origem estelar, tem a ver com o tipo sanguíneo? Tem gente que diz que tem. Eu não acredito. Eu acredito que a gente viva aqui experiência, gente. Eu vi uma pessoa também dizendo assim, quando a pessoa é pleiadiana dá pra ver. Porque todo mundo só porque é loiro? Não, gente, nada a ver. Quando ela é arcturiana dá pra ver. Não. A gente é uma mistura de DNA. Para começar, a gente tem DNA reptiliano, todos nós. A gente entra aqui, a gente tem DNA deles. É uma regra. A gente aceita. Então, pare com isso. Tem gente que às vezes pira, né? Agora, essa coisa do tipo sanguíneo, eu não sei te dizer, viu? Eu acredito que não tem nada a ver. Nunca uma mentor me falou sobre isso. Sim, Lúcifer, portador da luz. É isso mesmo. Eu vejo meus guias de outros pela mente também e escuto por telepatia. Não, você escuta não é telepatia. Escutar, é claro, é aqui, é ouvir, né? É ouvir. Até ele vem dentro da cabeça, vem, mas é ouvir. Telepatia é na mente, é um pensamento que vem. Então, eu falo com ele assim. Holograma é um filme. É um filminho que passam pra você.
Isso é um holograma de computador, feito. Teu esposo vê enfermidades, que demais! Ele pode ajudar muita gente, então, em tratamentos. Sabe que o meu sobrinho de 10 anos também vê, né? Ele vê. E ele é um grande médium, mas ele... Ai, não adianta, os pais não querem estimular, eu como tia tô longe, não posso. Tem que respeitar, né? Não quis vir como meu filho. Mas ele é um grande médium. E ele tem 10 aninhos e ele vê tudo. Eu faço aqui as técnicas com ele vê tudo. Ele viu meu mentor, ele conversa com o mentor dele. Ele viu que a minha mãe tava com um problema aqui no estômago, tinha uma bola aqui. Ele viu os arcturianos tentando curar ela, porque eu chamei os arcturianos. Ele vê tudo. Mas, não, infelizmente, não, eu queria que ele trabalhasse comigo, mas a gente tem que respeitar, né? A individualidade. Mas ele fica chateado porque o povo não acredita. Então espelha assim, ó. Uma coisa eu aprendi, Belchior. Isso que ele tem, nem todo mundo vai acreditar. Então não adianta ele dar pérolas aos porcos, já ouviu essa? Não adianta dar pérolas aos porcos. Tem gente que não vai acreditar. Então assim, ó, quando a pessoa pergunta pra ele, a pessoa está disposta, senão ele só vai gastar energia tua. Hoje eu aprendi a não gastar energia tua mais. Eu aprendi. Eu só faço se a pessoa quiser. E outra, e ainda por cima tem gente que eu nego, mesmo querendo, e mesmo querendo pagar. Eu digo, não vou fazer. Tem uma pessoa que veio para eu atender e eu não quis atender. Porque eu posso escolher não atender, né? O que eu vim fazer aqui não tem nada a ver com a terapia que faço. A terapia que faço é para eu ganhar dinheiro. Ajudo, mas é para ganhar dinheiro. O que eu vim fazer aqui é a escola. A escola, sim. A escola eu abri e tô fazendo um negocinho lá para ela ser de graça. Até final do ano que vem ela será de graça. Porque eu quero atingir as pessoas. Esse é meu objetivo. Então eu já fiz um acordo com o Exu para eu ganhar dinheiro de outro lugar para eu poder fazer escola de graça. Ainda agora, por enquanto, é R$300, né? Paga uma vez e não paga mais, né? Acesso livre, acesso vitalício e paga só uma vez. Porém, eu quero que ela seja de graça. Mas a terapia paga. Só que tem gente que nem pagando. Por exemplo, eu atendi uma mulher que ela começou a ir para Rosa Cruz. Sabe? Rosa Cruz. Então ela foi lá, daqui a pouco apareceu quem? Porque eu sei quem é que comanda a Rosa Cruz. São os mesmos que comandam a maçonaria, que são os reptilianos. Aí ela chegou pra mim e falou, olha, tem uns reptilianos, não me deixam em paz, desde que eu entrei na Rosa Cruz, querendo que eu monte uma loja. E eu bem inocente, loja. Pra que uma loja? Eles querem que você venda algo? Não, é a loja maçônica, eu nem sabia, né? Que era isso que chamava. Aí ela falou, eles não me deixam em paz. Aí ela começou a me mostrar. Eles entram na íris dela, a íris dela fica igual... Ela começou a mandar as fotos, fica igual os reptilianos. Sabe? Que ela é assim, aquela íris de réptil. Gente, eles dominam ela totalmente. Ela é uma reptiliana, mas ela não quer trabalhar pra eles. Ela assim, tu precisa me ajudar, só tu pode me ajudar, tu precisa me ajudar. Eu digo, eu não. Não sou só eu, não. Tem muita gente que pode te ajudar e eu não vou te ajudar. Essa mulher insistiu tanto, eu tive que bloquear essa mulher. Porque ela ela me descobria tudo. Todas as minhas redes sociais ela estava desesperada. Aí eu falei pra ela, olha, eu não vou te atender, mas eu vou passar um amigo meu, que ele tem muito poder também no astral, só que ele não trabalha, sabe? Ele não fala pra ninguém. Só que ele é um grande comandante aí e ele ajuda, às vezes ele me ajuda. Aí ele falou, eu vou passar pra ele e ele vai te ajudar. Realmente, ele não cobrou nada pra ela. Ele falou, ajudou. Porque ele tem mais poder que eu, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, gente. Entendeu? E ele a nível dimensional, porque esses seres já eram de 7ª dimensão, negativados, viu? 7ª dimensão. Reptiliano, ele conseguia atuar. Pelo comando, tudo que ele exerce, né? Então eu chamei ele e ele resolveu. Eu não ia me meter, ela poderia me pagar 50 mil reais se ela quisesse. Eu não ia me meter porque eu conheço quem é reptiliano. Eles são muito FDP. Não tava afim de me desprender, entendeu? Então por isso que eu te digo, nem todo mundo vale a pena ele gastar a energia dele, viu? Fala isso pra ele. Ele guarda o dom dele, o que ele sabe fazer, pra quem merece. Pra quem merece. Eu trabalho com o quê? Eu tenho uma escola no astral e online para o despertar da consciência. Essas coisas que eu falo aqui, mais aprofundadas, né? Eu explico tintim por tintim, né? Eu tenho na escola. E eu faço terapia também. Mas a terapia depende. Às vezes eu abro vaga, não é sempre que tem vaga, né? Quando eu tô ali disposta a trabalhar ali, né? 10, 15 vagas. Não é o que eu vim fazer aqui. E outra coisa, eu faço canalizações também, mas também tá fechado por enquanto.
e monto esse espaço no astral, que eu falei pra vocês, pros terapeutas, mas no momento tá fechado também. Então assim, tô viajando, gente. Daqui a um tempo eu abro de novo. Sabe quem comanda o... Não sei. Tu sabe quem comanda Seishonoye? Não sei. Como faço para participar da escola? Tem vaga online? É online. O link está no perfil. André, será que tu consegue colocar o link aqui? Não sei se dá para colocar nos comentários link ou não. A escola é online, tem 40 módulos, para quem quer saber. Já foi mais cara, agora ela tá R$300. Você pode, pagamento único e acesso vitalício, pode ver quantas vezes quiser. Sempre tem atualizações ali quando a egrégora pede. Uma vez por mês a gente faz limpeza ao vivo, mas já deve ter mais de 10 limpezas lá, 15 limpezas lá ao vivo, né? E conexão, limpeza do DNA, ativaram a hélice de DNA, né? Os filamentos de DNA. Tem muita coisa lá. Ensina como abrir portal, porque as pessoas não sabem como abre e fecha um portal. Os perigos, né, dos portais. Tem Merkabas lá que também abrem portais, né? Ensina como se conectar com o seu mentor. E tem tanta coisa. Meditações. Ensina como faz o ancoramento, qual a importância do ancoramento. É muita coisa. Aí você tem que ver lá. O André vai tentar colocar aqui pra mim, se ele conseguir, tá? Se não, tá no perfil ali, aquele que fica em azulzinho. Clica ali em cima. Seishonoye parece de boa. Parece, né? Realmente. Parece. Não sei. Né? Segundo a Bíblia, quem foi os dois seres que foram levados, encarnados de pele e osso? Ah, não sei. Quem foram? A gente não estuda a Bíblia. Ó, tem um link aqui, não sei se abre, viu, gente? Mas você pode talvez tentar copiar. Ele colocou aqui, ó, link da escola. Vê se você consegue abrir. Se não, copia e cola lá não sei, no WhatsApp. Depois acho que talvez abra. Eu já estudei hoje. Sou ateu. Ah, Enoque e Elias. Eu não leio a Bíblia. Nunca perdi meu tempo para isso. Eu já indiquei a escola. Não faço parte, mas respeito muito. Gratidão, Matheus. Matheus, tu é o Matheus que fala comigo no privado lá no Instagram? É tu? É o mesmo Matheus? Já estive em quase todas as religiões, sério? Boa tarde, Tobias. E aí, me diz, o que tu achou das religiões? Você acha que ela é ruim ou ela tem algo de bom? Eu tenho a minha, depois eu vou falar a minha colocação, né? Mas você acha que ela é totalmente ruim? Tenho vontade de ir no espiritismo. Tenho uma grande luz interna a ser emitida. Não precisa ir no espiritismo então, Rafa. Você faz sozinho em casa. Você não precisa ir em nenhum lugar. Não precisa. Você vai montar a sua egrégora. Assim como o André que está aqui. O André até frequentava um bando. O mentor dele falou pra mim, porque eu fiz essa canalização, dizendo que ele não precisa frequentar nenhum lugar. E o André está sendo totalmente treinado, lapidado. Tá se ferrando, viu? Mas ele vai ter o momento dele daqui a pouco. Está sendo lapidado para ele ter o espaço dele. Você também pode ter o seu. Não precisa de ninguém. Seu mentor tá aí para te ajudar. Só ter contato com ele. Não entendi. O André falou o que para Josefa? Tira, mas tem que cuidar no interno, porque energias negativas voltam. Você tem alguma informação se o rapaz do Paraná... Ai, Adriele, acho que eu já falei sobre isso. Espiritismo kardecista foi um dos lugares mais sem sal que eu já fui. Yes, toca aqui. Concordo também. Ai, não, gente. Essa coisa de... Sabe o que me irrita deles? Sério. Vamos raciocinar, que eu vou ter que sair já já. Fora da caridade não há salvação. Quem que falou? Fora da caridade não há salvação. Gente, se salva quem faz caridade, quem não faz caridade, quem se ferra o outro, o pedó. Isso que as pessoas não entendem.
No fim, todo mundo vai conseguir, porque a salvação não é alguém, é você mesmo que vai se salvar. Então a pessoa se salva, né? Salva ela mesmo, sim, fora da caridade. Ela pode ter sido um filho da pã, mas quando ela entendeu todo, que ela desencarnou, saber tudo o que fez, olhar para si, pensar, putz, eu preciso mudar, porque é ela que vai se salvar. Pronto. As pessoas ficam esperando que precisa de algo externo. Eu tenho que ser bom, tá vendo? Isso aí é uma doutrinação para mim. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ajudar o outro. Se eu não ajudar o outro, eu não vou pro céu. Debaixo do sol não há nada novo. Conheces a verdade e ela te liberta. É verdade. Exatamente, ó. Tive anos na católica. Minha esposa é catequista. Meu menino é coroinha. Meu Deus do céu. E aí, como é que é? Todo mundo se dá bem aí? Todo mundo vive em paz? Quando vamos em sessão de Umbanda, precisamos ter algum cuidado na nossa energia? Ai, cara, eu não posso falar mal da Umbanda aqui, no antro. Porque todos eles se matam, como diz a Fábio, todos eles se matam. Tem coisas boas e ruins, só que eu posso te dizer. Eu não iria, né? Quando o Exu Caveira apareceu e falou, olha, eu sou o seu guardião, que eu consegui ver e falar com ele, ele me disse, eu falei, eu tenho que ir para algum terreiro? Não. Nem para receber passe mais. Nem para limpeza. Ele não quer que eu vá. Eu fui uma vez sim, um que é muito sério, mas ele nem é daqui. Ele é bem no meio do mato, bem simples, é de Preto Velho, fazer uma limpeza, só. Mas ele não quer que eu vá. Não quer. Se ele não quer, imagine por que será. Então eu procuro, eu estudo e busco. Sempre me decepciono com as respostas. Dos lugares que você busca? É complicado. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa, Rafa, que o meu mentor me disse. A resposta está dentro de você. Não adianta buscar lá fora. Tudo que você buscar fora, você vai se decepcionar. Um amor fora, não é você se amar. Uma felicidade fora, não é você ser feliz. Uma resposta que você queira fora, não, está dentro. Ele sempre diz que o nosso chakra cardíaco, nosso coração, é um oráculo. Tudo que a gente precisa de resposta, a gente tem que olhar para dentro e perguntar. Nós temos a resposta. Ele sempre fala isso. Então, quando você busca alguma coisa fora, é uma resposta pronta com a visão do outro, a vivência do outro. Nunca é a sua. Porque a sua verdade é diferente da verdade do outro, né? Verdades são mutáveis, sim. Agora, leis não, né? As leis universais, isso aí realmente, não, mesmo você acreditando ou não vai mudar. Mas a verdade, ela é mutável. Porque ela é uma perspectiva de crenças, de atitudes, de aprendizados, de como você vive a vida. Então, a verdade, ela é diferente. Eu viajando agora que estou, acho que já estou no país agora, dessa viagem das outras que fiz eu já devo estar no país de número 30, né? E eu posso dizer uma coisa, cada um tem sua verdade. Eu vejo isso nos lugares das pessoas onde eu já visitei. Ali, cada um vive um holograma, vive uma verdade, vive regras sociais, regras de beleza, né? Quando a gente vê as coreanas muito por aqui, né? Elas são totalmente brancas, magrinhas. Aquilo lá, o padrão de beleza, é a verdade para elas, é a realidade delas. Então não adianta tu buscar nada fora, viu? Porque tu não vai encontrar. Tu vai sempre se decepcionar. Você tem visões e intuições, que legal. Mas eu só vou assistir, não peço nada. Tá bom, entendi. Ano que vem sua escola vai ser gratuita? Vai ser lá? Vai demorar, viu? Não é em janeiro, não. Provavelmente lá por dezembro. Vai demorar um ano aí, né? Mais de um ano, né? A gente tá agora em junho. Agora setembro, outubro, por aí. Porque eu só vou, esse é um combinado meu com Caveira. Eu só vou fazer de graça quando o negócio que eu quero lá dá certo. E parece que vai dar tudo mais certo até dezembro do ano que vem. Às vezes não pode ser que aconteça antes. É verdade. Pode ser que aconteça antes, Ele percebe que você está vendo e se esconde. Quem é ele? É? Olha que interessante. Tu tem visões então, Rafa. Interessante.
Esse moço que você indicou pra menina. Que moço? Que moço que eu indiquei pra menina? Fala aí o nome. Eu vejo as coisas antes de acontecer. Olha que legal! Isso é muito legal. Fala aí, Juca. Olha que interessante, Rafa. Tu tem Isso é um tipo de mediunidade, viu? Porque a mediunidade, elas são vários tipos, viu, de mediunidade. O médium é de vários tipos. Tem o médium que ouve, o médium que vê, o médium de cura, o médium como eu, é de telepatia. Tem como você premonições, né? Consegue ver lá, eu prever o futuro, que dizem, né? Então são vários tipos de mediunidades. Eu penso exatamente como você, em relação ao propósito, está falando desse assunto antes de entrar. Ah, que interessante. Boa tarde. Gente, eu vou ter que sair porque eu tenho que atender, viu? A moça que você não queria atender, eu acho que foi... Ah, essa moça? E o que que tem ela? Ah, quem eu indiquei? Não, ele é anônimo. Ele é anônimo. Ele não tem Instagram, nada. Ele não pede nem pra falar, ele não quer que fale. É muito segredinho, assim, ele não quer. Eu tenho muita gente que eu conheço, que são amigos meus. Ó, tem umas 5 pessoas. São médios, vocês não têm noção, mas muito. Por exemplo, eu consigo abrir um portal, por exemplo, e ir na casa da Rita, que tá aqui. Eu consigo. Consigo abrir um portal agora, projeção astral agora, mental, e ir na casa da Rita. Essa pessoa que eu conheço, ela abre 4, 5, 6 ao mesmo tempo. Ela consegue ter a percepção dos 4, 5. Ela é muito gente, ela é muito top, só que ela não atende, ela não fala, ela não quer saber, é tudo anônimo. Tem gente muito boa, só que tem medo do julgamento, porque esse TikTok é quase um bueiro, né? É um lugar mais baixo do astral, do umbral, é o TikTok, é um umbral puro. Então as pessoas que são boas assim, elas têm medo de julgamento, medo de xingamento, né? Nem todo é como eu, né? Todo mundo como eu, que já manda tomar na tarraqueta já, vai tomar no meio daquele lugar e tá acabado. Porque eu tenho esse perfil, eu tô nem aí, eu já mando agora mesmo, tô nem aí. Elas não, né? Tem gente que é mais frágil, tem gente que fica abalado, né? Então às vezes prefere não falar, né? Sim, eu faço essas partes de limpeza. Gente, eu vou ter que sair, infelizmente, tá muito bom o nosso papo. Geralmente eu faço 3, 4 horas de live, mas é que eu tenho que atender agora e já tá quase na hora, às 18 horas. Tá. É a pessoa da escola, né? Então eu posso chegar uns 5 minutos atrasado, mas não dá, né? Eu tenho que honrar meus compromissos, né? E depois eu tenho mais outra pra atender também. Então, beijos, gratidão. Eu volto. Quem sabe eu faço mais uma live amanhã, viu? Por esse horário. Porque eu também vou ter uma pessoa pra atender, mais 2 pessoas amanhã. Eu entro mais ou menos esse horário, viu? 1h da tarde, por aí. Certo? Beijos, muito prazer pra quem eu não conhecia. Me sigam também no YouTube, que eu vou investir mais lá, viu? Vou começar a fazer aulas gratuitas mais longas lá, e mais explicadas, bonitinhas. O nome do YouTube é o mesmo aqui, Na Castelli. Certo? Beijos. Tchau, tchau. Entrem pra escola quem puder, hein? Tchau.